Paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, bom estar aqui de novo, trazendo uma pequena palavra do Senhor para nós, para refletirmos sobre ela. E a palavra que o Senhor colocou em meu coração essa semana, esse tema um pouco pesado para nós, né? Mas diz sobre não há salvação sem um arrependimento. Não há como a gente ser salvo, liberto, sem se arrependermos dos nossos erros. Às vezes a gente fala sobre o arrependimento, né? Aí a gente acha que se arrepende de tudo, do que é errado. E não é bem assim. Nós nos acostumamos com o erro, com o pecado que nós cometemos em nossas vidas, e aquilo ali a gente vai passando, e às vezes a coisa que é errado a gente passa a achar que não é errado, né? Hoje eu vou falar sobre Saulo, né? Saulo, ele era um homem culto, um homem inteligente, um homem que era fiel naquilo que ele se propôs a fazer, né? Ele era fiel também aos líderes religiosos daquela época. Era um homem temido por muitos, né, pela crueldade dele, né? Mas ele era um homem cego. Ele dizia que vivia dentro da lei de Deus, mas na verdade ele estava completamente fora da lei de Deus. Mas isso por quê? Porque o pecado nos faz distorcer a palavra. Perdemos o entendimento, perdemos aquilo que a palavra nos mostra e começamos a ver de uma forma distorcida por causa do pecado dentro de nós. E nós vamos ver aqui, né, que Saulo ele era um homem cruel, um perseguidor daqueles que se converteram a Jesus, aqueles que seguiam Jesus, os discípulos de Jesus. Ele é um homem que prendia, que matava homens, mulheres, crianças, só por seguir a Jesus, por serem seguidores de Jesus. Mas sem o arrependimento não há cura. Sem o arrependimento não há libertação, melhor dizendo. Sem o arrependimento não há libertação, sem o arrependimento não há fé dentro de nós, a não ser a fé naquilo que é errado, naquilo que é contra Deus, porque já está em trevas, já está em pecado, então a fé também ela é distorcida dentro de nós. Nós vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 1 ao 18, nós vamos ver a vida de Saulo, com o que aconteceu com Saulo, né? E é uma coisa maravilhosa quando a gente tem essa oportunidade de se arrepender, e é maravilhoso que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Mas antes de ler essa passagem, vou contar aqui alguns 2 ou 3 exemplos, né, de pecado que a gente às vezes pode fazer nas nossas vidas na nossa vida e não perceber, né? Vou dar exemplos pequenos, né? Porque quando fala em pecado a gente acha que pecado é só as coisas grandes, né? Como matar, como roubar, como traficar, enfim, coisas violentas, coisas grandes assim, que a chama. Porque muitos até dizem, eu trabalho, eu pago meus impostos, eu não roubo, eu não mato, tá tudo bem, eu não estou em pecado, eu não vivo em pecado. Mas por quê? Porque o pecado cega. O pecado ele impede que a gente sinta a presença de Deus na nossa vida, que a gente fique cego às oportunidades que o Senhor dá em nossas vidas, porque todo o tempo Jesus está conosco e nos oferecendo a oportunidade da gente mudar de vida, da gente se arrepender, né? E
E às vezes a gente faz muitas coisas boas. A gente ajuda uma pessoa, a gente ora por alguém, a gente vai à igreja, a gente canta, louva o nome do Senhor, né? Independente se é convertido ou nunca aceitou Jesus, quantos, né? Mesmo não ter aceitado Jesus, mas vai às vezes a uma igreja, né? Às vezes por se compadecer por alguém, até ora por aquela pessoa, né? E aí essas coisas assim faz com que a gente pense que a gente está de acordo com a palavra de Deus. Mas não é bem assim, né? Fazer o bem é algo que tem que ser natural da gente, né? É algo que não é uma moeda, né, para comprar a nossa salvação. Mas eu vou dar aqui o exemplo. Por exemplo, a gente está querendo fazer um trabalho em casa, né, e precisa lá de umas folhas A4. Um trabalho para a escola, para a faculdade, né, alguma coisa assim. A gente precisa dessas folhas para escrever alguma coisa ali e tal, e não tem em casa. Mas aí você está no seu trabalho e de repente você vê umas folhas lá ali meio que, né? Eu falei, poxa, eu vou pegar umas folhas aqui, sabe? Não vai fazer falta aqui para a igreja, pegar para a empresa, pegar 10 folhinhas aqui. Vou pegar. Aí você pega e leva para casa achando que aquilo não tem nada a ver. Ou então você entra no hortifruti, a gente vê muito isso acontecer, né? Pessoas que vão no hortifruti e ali ela faz uma refeição praticamente. Come uma banana, come várias uvas, começa, né, tirar ali dos cachos aquele monte de uva, come uma outra coisa, de repente você já comeu aquela bastante coisa, tá? Ai, fiquei saciado, né? Ai, tá tudo bom. Aí eu pergunto, você pagou por isso? Não pagou? Você quando saiu lá, você não avisou que comeu isso tudo? Você foi embora para sua casa? Então eu vou te dizer que isso é roubo. Isso é tão errado na lei do homem como na lei de Deus. Você falou lá na empresa lá que você pegou 10 folhas? Você chegou para o teu chefe lá e falou, eu peguei 10 folhas lá, desconta lá do meu salário. Você falou? Não falou? Isso é roubo. Em algum momento você se arrependeu disso? Ou isso foi acontecendo e hoje você até nem lembra mais que você fez isso? Mas aí começa a vir algumas coisas acontecendo na sua vida, você começa a passar alguma dificuldade. E aí começa a buscar o Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, abre essa porta para mim. Senhor, me dá vitória nessa. Senhor, me cura desta enfermidade. E aí o Senhor está em silêncio, não age, não fala, não há milagre na sua vida, não há portas abertas na sua vida. Por quê? E você diz, mas por que Deus está quieto assim, não fala nada, não age? Mas que Deus é esse? Ainda começa até a julgar a Deus, a achar que Deus não quer nem saber de você, mas que na verdade fomos nós que não queremos, nos nossos erros, que nos afastou de Deus, porque o Espírito Santo de Deus ele só age em nossas vidas através do arrependimento. Quando há arrependimento, o Espírito Santo age na nossa vida. Ele vem e age na nossa vida, transforma a nossa vida. O Senhor sempre nos ouve, desde que a gente esteja diante dEle, vivendo a palavra diante dEle, o Evangelho do Senhor, buscando sempre a palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia serve para a nossa vida no dia a dia. Aquele que se deleita na palavra de Deus, todo dia ele aprende, todo dia ele vê a vida de uma forma como ela realmente é, sem estar com os olhos tapados pelo pecado, porque o pecado ele distorce a verdade, ele esconde a verdade, ele mostra uma coisa que não é verdade e nos engana fácil, porque quando a gente está em pecado, a gente é enganado fácil pelo mal. Qualquer coisa nos engana.
qualquer coisa do mal nos convence, porque estamos dentro de nós corrompido, sujo pelo pecado. Eu vou contar aqui rapidinho o que aconteceu comigo quando eu vivia, né, no mundo, pecado, e eu vou contar exatamente no dia que Jesus veio a mim e me deu uma oportunidade de arrependimento. Eu não procurava Jesus, eu estava numa vida completamente perdida, vivendo mesmo sem rumo nessa vida, e ao ponto de não enxergar que aquilo estava errado. Eu estava convencido que aquilo não era errado, não era pecado. Eu vivia em pecado e não estava convencido que era pecado. Mas um dia Jesus veio a mim e ele me tocou, me falou: Valnei, sou Jesus, eu vim para te salvar, você quer? Foi uma experiência maravilhosa e transformou a minha vida, porque ali eu me arrependi, porque ali eu disse para o Senhor: Senhor, eu não quero mais essa vida, eu quero estar contigo, eu quero seguir a tua palavra, eu quero ser fiel a ti, eu não quero mais esse mundo, eu não quero mais as coisas desse mundo. E desde então, o Senhor, a partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus tem agido muito na minha vida. E tem sido cada dia uma experiência nova e de uma maneira cada vez melhor, cada vez mais bonita, cada vez mais gostosa de viver. É difícil viver a palavra de Deus? É difícil, porque o pecado está sempre nos apresentando alguma coisa. O inimigo, o diabo, ele está sempre nos apresentando alguma coisa ruim. Ele está sempre querendo nos seduzir por aquilo que a carne gosta, por aquilo que a gente olha para esse mundo e se sente atraído para as coisas desse mundo. Mas aquele que verdadeiramente se converteu ao Evangelho, se converteu a Jesus, declarou Ele como seu Senhor e Salvador na vida, a gente consegue suportar tudo isso, toda essa tentação. A gente consegue discernir o que é verdade e o que é mentira, o que é do Senhor, o que é do inimigo. A gente começa a viver a vida de uma forma que a gente lembra de algum tempo atrás e fala: mas caramba, como eu mudei. Eu mudei, né? E aí a gente vê que a vida da gente foi transformada de uma forma muito grande, principalmente no interior da gente, na nossa alma, que é uma transformação muito forte. Então, lá em Atos 9, do 9 ao 18, diz assim a palavra do Senhor: Saulo, porém, ainda respirando ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisa fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. E ficou 3 dias sem enxergar, sem comer e nem beber.
Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora e viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e pôr-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis israelitas. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Maravilha, né? Maravilha isso daqui. E quando a gente abre o nosso coração, né, a gente se arrepende, a gente dá a liberdade para o Espírito Santo de Deus habitar na nossa vida, né? Entrar na nossa vida. O Espírito Santo vem e nos liberta, nos cura, nos sara. A fé em Jesus nasce, né? A fé, ela brota dentro da gente, no Senhor, e junto com a fé vem a obediência, vem a fidelidade à palavra de Deus. E não há nada transformador nesse mundo quando a gente se arrepende do pecado, dos pecados que cometemos e colocamos nossas vidas na mão do Senhor. Não há nenhuma experiência nesse mundo que seja tão forte, tão transformador mesmo, que mexe no interior da gente, de uma forma que a medicina não tem como fazer, a tecnologia não tem como fazer, nada nesse mundo tem poder para mexer dentro da gente, no nosso ser, na nossa identidade, no nosso caráter, como o Espírito Santo de Deus vem e age dentro da gente e muda tudo. Só por causa do arrependimento. Sem arrependimento isso não acontece. Mas vamos seguir essa palavra, né? Lá do versículo 1, capítulo 9, versículo 1, né? Fala do homem ainda, fala de Saulo ainda sem arrependimento. Um homem cruel ainda, cego pelo pecado. Né? E diz assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigia-se ao sumo sacerdote. Ainda, porque Jesus estava logo ali adiante, esperando por Saulo, para apresentar a Saulo uma oportunidade, a oportunidade do arrependimento. No versículo 4, né, que fala do arrependimento, porque ali, quando Saulo se colocou diante de Jesus, né, antes do arrependimento, ele não sabia com quem ele estava falando, mas ali já veio o arrependimento. Quando Jesus se apresentou a ele, ele reconheceu Jesus e houve o arrependimento. No versículo 4 diz assim: E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E aí houve
uma grande, como que eu vou dizer, um evento, né, não esperado na vida de Saulo. Saulo era um homem corajoso, um homem forte, mas também um homem cheio de ira, cheio de furor dentro dele. E de repente, quando ele caiu diante do Senhor, aquele homem ali se tornou frágil, se tornou humilde, né? Ele se colocou diante de Jesus, sem nenhuma soberba, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma autoridade que o mundo tinha lhe dado, ele se prostrou diante de Jesus. E no versículo 8 e 9 fala da cura e da libertação. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. E ficou 3 dias sem enxergar, sem comer, nem beber. Aqui, 3 dias, significa que o Espírito Santo de Deus estava trabalhando na vida de Saulo, preparando Saulo para o que estava por vir na vida de Saulo. A gente, quando nos arrependemos do pecado que cometemos e damos oportunidade para o Espírito Santo agir na nossa vida, o Espírito Santo entra e começa a trabalhar, começa a nos moldar, começa a nos dar entendimento sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, sobre o pão da vida, a água da vida. E quando a gente começa a ter o entendimento, os nossos olhos começam a abrir para a verdade da palavra do Senhor, a mudança que há na nossa vida é tremenda, é maravilhosa, né? Do versículo 17 e 18 fala do milagre na vida de Saulo. 17 e 18 diz assim: Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Logo caiu-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Então, é uma transformação, porque ele se arrependeu, porque ele pediu perdão, porque ele reconheceu Jesus. E a gente, eu desafio a você a pegar aqui essa palavra e daqui em diante estudar, porque aqui você vai ver o que aconteceu com Paulo, a trajetória de Paulo. Porque antes é Saulo, né? Mas Deus, o Senhor mudou o nome dele de Saulo para Paulo, de perdido para salvo, de maldito para abençoado, de mau para um homem bom, de renegar a Deus para aquele que passou a servir a Deus, Paulo. Então você vai conhecer esse novo homem, o Paulo, a vida dele, o exemplo de fé, é o exemplo daquele que é transformado pelo Espírito Santo porque se arrependeu. E toda vez que ele orou ao Senhor, o Senhor ouviu a oração dele. Toda vez que você se arrepender verdadeiramente dos teus pecados, Jesus vai te ouvir nas tuas orações, no teu clamor. Jesus vai agir na tua vida, vai transformar a tua vida. O versículo 20 diz assim, que é o chamado e o testemunho de Paulo. Porque nós temos um chamado, né? O chamado, porque também todos nós temos um dom dentro de nós, algo que vai servir para a obra do Senhor.
né? E temos o chamado. O chamado de Paulo foi pregar a palavra de Deus, fazer a igreja do Senhor crescer e muitas coisas. É como eu te disse, eu te desafio, pega a palavra de Deus a partir de Atos aqui e começa a estudar o exemplo, o testemunho de fé de Paulo. O que ele fez. E se você parar e olhar e prestar atenção, você vai dizer assim, eu quero seguir o que Paulo, a vida de como Paulo foi. Né? E o versículo 20 diz que e logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Um homem que renegava que Jesus tinha vindo, que Deus tinha mandado o Messias, o seu Filho, para nos salvar. Ele perseguia, prendia, matava, maltratava aqueles que diziam que Jesus Cristo tinha vindo, tinha sido morrido na cruz por nós e tinha ressuscitado no terceiro dia. Ele negava isso, ele não acreditava nisso por causa do pecado. E ele matava aqueles que criam no Jesus. De repente, ele foi salvo, os olhos dele abriu para a verdade da palavra e ele começou a seguir a Jesus. De perseguidor a perseguido, porque agora ele começa a ser perseguido por aqueles que também não acreditam no Senhor Jesus, que o Senhor Jesus veio, está entre nós. Irmãos, que essa palavra venha trazer para você uma reflexão de como você está vivendo, né? Não importa se você já é crente, se você ainda não aceitou a Jesus. Todos nós temos que nos sondar todos os dias. Perguntar, olhar para dentro de nós e ver como que eu me comportei hoje. Tudo que eu fiz hoje, lembrar que tudo que eu fiz hoje, desde a hora que eu me levantei, que eu acordei, que eu abri os olhos, como eu tenho me comportado, qual tem sido os meus pensamentos, quais têm sido as minhas atitudes, quais têm sido os meus desejos, o que eu fiz nesse dia de bom ou de mal, o que tem que ser curado dentro de mim. Lembra que para o Senhor fazer algo na sua vida, mudar algo na sua vida, você tem que se arrepender e depois orar ao Senhor. E Ele vai mudar a sua vida, em nome de Jesus. Para encerrar aqui, eu queria orar ao Senhor, né, e gostaria que você possa também estar acompanhando esta oração. Pai amado, Senhor nosso Deus, louvado seja, Pai, o seu nome. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de estar falando da Tua palavra, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu poder sobre nós. Pai, eu lhe peço, Senhor, que gere dentro de nós o arrependimento, Senhor, dos pecados. Que nós venhamos, ó Deus, refletir sobre nossas vidas. Que nós venhamos, ó Pai, nos arrepender pelo mal do nosso comportamento. Que nós, ó Pai, venhamos, ó Deus, repreender em nome de Jesus o mau pensamento, o desejo mau em nossas vidas. E viver, ó Deus, a verdade da Tua palavra. Sermos livres, ó Deus, do pecado. Deixando, Senhor, o Espírito Santo de Deus agir dentro de nós. Entregarmos nossas vidas em Tuas mãos, para que o Senhor nos molde conforme a Tua vontade, para que o Senhor nos chame, Senhor, para a Tua obra, aquilo que o Senhor tocar em nós. Que sejamos, ó Deus, obedientes a Ti, fiel a Ti, gratos a Ti pelo Teu amor, pela Tua misericórdia sobre nós, porque, ó Deus amado, a nossa salvação vem pela Tua misericórdia, não por nosso merecimento, ó Deus, porque não merecemos a salvação, porque somos pecadores. Mas, ó Deus, eu lhe peço, Senhor, que venha a nós, esteja conosco, Pai, seja bem-vindo em nossas vidas, seja bem-vindo, Senhor, naquele que está me ouvindo, Pai, na vida dele, transforma, Senhor, a vida daqueles que estão te ouvindo, Senhor, para uma vida de obediência a Ti. Aqueles, ó Deus, que ainda não se arrependeram do pecado, da vida, Senhor, no erro, que venham se arrepender agora diante de Ti, ó Pai.
Que, ó Deus amado, que eles não percam essa oportunidade, Senhor, de se arrepender e declarar o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar junto com vocês, falando do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus.